Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Regressamos depois das férias e para receber Francisco Calheiros, o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Diz bem, neste momento, eu diria que se neste momento dissesse o que era capital, diria a aprovação do Orçamento de Estado para 2025. Posso explicar porquê? Não sei se... Poderíamos, se calhar, ir a esse tema mais daqui a pouco, mas fica desde já esse sublinhar bem claro e bem objetivo de que para si neste momento capital é a aprovação do orçamento para 2025. Gostaríamos, porém, de começar por abordar a questão do turismo e, sobretudo, porque foram traçadas metas ou expectativas para este verão e nós gostaríamos de saber se, do seu ponto de vista, essas expectativas para este verão se confirmam e com isso também o próprio ano. Ora bem, eu gostaria de começar por fazer um enquadramento os números do turismo que têm sido muito dispares ao longo do tempo. Nós de 1999 a 2009, em 10 anos, praticamente o turismo não cresceu. De 2009 a 2019 duplicou, ou seja, 100%. Em 2021, todos sabem o que aconteceu com o Covid, portanto, foi talvez a atividade que mais depressa e mais profundamente foi atingida. E em 22, quando na Europa se discutia quando é que se vai recuperar os timings de 2019, nós recuperamos logo em 2022. Em 2023 tivemos o que nós costumamos chamar os três números mágicos, os 77, 30, 25, ou seja, 77 milhões de dormidas, 30 milhões de turistas e 25 mil milhões de receita. Para 2024, eu disse que se fizesse os mesmos números de 2023, seria ótimo. Neste momento, temos os números fechados a julho, e para não me enganar, eu diria que venho sempre aqui com a minha cabo, a julho, nós estamos em dormidas com mais 4%, mas mais importante do que isso, em receitas estamos com mais 11,6%. O que é que quer dizer? Quer dizer que a receita está a aumentar muito mais que o número de turistas. Por causa dos preços. Do aumento dos preços. Por causa do aumento dos preços, exatamente. E esse aumento dos preços tem muito a ver com o que aconteceu a nível de inflação e também, provavelmente, com alguma recuperação de margem em alguns setores. Dito isto, para 2024, previsão, pergunta que me fez, nós temos um programa interno já há muitos, 5 anos, que desenvolvemos, que envolve todos os stakeholders, que é o programa Sextante, em que temos as companhias aéreas, os aeroportos, as centrais de reservas, renta-cars, hotéis, agências de viagens, tudo, para ver exatamente quais são as projeções futuras. Eu diria que a nossa perspectiva para este ano é entre 1% e 3% de crescimento em dormidas, em receita, como digo, será bastante maior. Ou seja, superar 2023. Superar o 2023 novamente. Ainda assim, as estatísticas de julho revelam um decréscimo de 2,4% das dormidas dos turistas nacionais e sobretudo, tem havido alguma percepção, não sei se certa ou não, de que no Algarve os turistas nacionais não têm tido o Algarve como preferência. Essa situação preocupa-o de algum modo ou realmente estes números podem não corresponder depois no final àquilo que vai acontecer? Primeiro temos aqui um diferendo. Uma das duas cábulas está errada, se calhar a minha. Ok. Eu tenho exatamente que os portugueses a julho estão com mais 0,6% e no Algarve com menos 1,5%. Eu acho que tem a ver provavelmente com o que estamos a comparar, ou seja, comparando com o mês de junho ou comparando com o igual mês do ano anterior. Provavelmente deve ser essa a diferença. Eu é totais. Eu estou Muito com... bem. falou só do julho. Exatamente. Então estão as duas certíssimas. Exatamente, Pronto. é isso mesmo. Eu aqui, portanto, ou seja, a julho estamos a zeros. Rosário, dizer o seguinte, nós temos que ter a noção que o mercado português é vital, é determinante, é o mais importante de todos, vamos dizer assim. Nós falamos ingleses número 1, alemães número 2, não, nada disso, número 1 portugueses. Mas quando diz nós temos de ter a noção, está-se a referir a quem? A todos, a toda a sociedade civil. Quando dizemos que os portugueses não estão a fazer férias a Lisboa, Certo. ouça, os portugueses são 30% das nossas dormidas.
E eu acabei de dizer que estávamos a falar em 70 milhões de dormidas. Conta rápida. 20 milhões de dormidas são de portugueses. Agora, o que é que acontece? O turismo tem estado a crescer ano após ano. Os portugueses, infelizmente, não. Portanto, não são os portugueses que têm decrescido, têm sido os outros que vão crescendo. Mas a importância do mercado português é determinante. Mas São parece que 30%. aumentar os preços da forma como se aumenta não se está a pensar no mercado português, está-se a pensar no mercado internacional, não é? Não, Portanto, dá a ideia que para os stakeholders que não faz grande diferença. eu diria que não. Eu acho é que também há aqui uma questão diferente, Rosário, é que em muitos sítios, muito por virtude das low costs, viajar tornou-se uma necessidade e não um luxo. E os portugueses também estão a descobrir, digamos assim, o mundo. E hoje em dia é barato ir para fora. E, portanto, as pessoas que já estiveram na Madeira, já estiveram nos Açores, já desceram o Douro, já estiveram no Algarve, já foram ao Alentejo, já estiveram na região centro, se calhar apetece-lhes ir até a Cabo Verde, apetece-lhes ir até à República Dominicana, porque às vezes os preços não são muito diferentes. E por isso faz algum sentido. O que é que nós temos Faz assistido sentido muito? baixar os preços? Não, e se baixar os preços, acho que os preços que estão a fazer são preços adequados. Nós ainda continuamos a ter uma relação qualidade-preço muito equilibrada e se compararmos com os nossos destinos concorrentes, europeus nomeadamente, os nossos preços não estão de maneira nenhuma fora do mercado, tanto que continuamos todos os anos a bater recordes. Mas farão alguma coisa especificamente para não perder essa cota de mercado português? Mas onde nós discordamos é que nós não estamos a perder essa cota de mercado. Então, para manter? Mas Não, ela não há tem sido necessidade. mantida. Ela tem sido mantida. Eu diria, se eu tivesse que projetar, admitindo que nós vamos ter cada vez mais turistas estrangeiros, que se calhar os 30% amanhã são 29% e depois da manhã são 28%, mas em números são iguais. Tem-se falado muito e cada vez mais da massificação do turismo. Será mesmo assim ou é uma questão de distribuição geográfica? Eu acho que a sua resposta já é a minha, já me tirou a minha resposta. Ou seja, hoje em dia fala-se muito da turistificação, da massificação do turismo. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que, de facto, não há turismo a mais, acho que há economia a menos e, como disse muito bem, não há turismo a mais, há uma gestão, eventualmente, deficiente dos destinos. Vamos ver, eu não vou negar que em determinadas freguesias de Lisboa e do Porto, poucas, não haja imensos turistas. E, portanto, temos que estar atentos a essa situação e tem que se criar condições para criar novas centralidades para que isso possa acontecer. Eu acho que isso tem estado a ser feito. Aliás, os turistas estão cada vez mais dispersos pelo território nacional e pelas ilhas, e, portanto, é um assunto que se tem que ter algum cuidado, mas eu não queria dizer isto, como é que ia dizer? Ficou um bocadinho chique dizer que há turistas a mais. Eu aí discordo completamente. O turismo representa 15% do nosso PIB, acho vários números, mas anda à volta disto, e, portanto, os outros 85% não são turismo, e acho que é injusto, muito injusto dizer isto para o turismo. Porque, de facto, os números não sou eu que o digo, é o Governo, é a oposição, é a Comissão Europeia, é o Banco de Portugal. O motor da economia tem sido o turismo. Sim, mas são os próprios, muitas vezes, agentes do turismo que dizem isso. Ou seja, não são só pessoas fora do setor do turismo que falam da massificação, não é? Portanto, Não, eu acho que os agentes do turismo falam para desmistificar essa massificação, porque nós não concordamos. Aliás, Rosário, posso lhe dizer, não em primeira mão, porque ainda não está aprovado, mas muito brevemente não, hoje à tarde temos uma reunião de direção, onde vai ser apresentada uma campanha para justamente desmistificar a turistificação e a massificação do turismo, uma campanha que já tinha sido, inclusive, decidida com o governo anterior e que foi reafirmada com este governo, com o apoio do Turismo de Portugal, e essa campanha são 13 elementos da direção, como sabe tudo, desde a hotelaria, a rentacar, agências de viagens, foi aprovada por unanimidade pelos 13. Portanto, admito que haja alguém que não estou a ver quem, mas em termos de direção,
todas as grandes associações, todas as grandes empresas, TAP, ANA, aprovaram por unanimidade isto, porque, de facto, nós queremos combater esta ideia da massificação do turismo. Mas no que diz respeito à tal gestão geográfica, que eventualmente pode, em alguns casos, ser deficitária, a Confederação e o setor estão a fazer alguma coisa em concreto para melhorar essa gestão? Nós temos tido várias reuniões, quer com a Secretaria de Estado, quer com o Turismo de Portugal. Há bastantes ideias nesse sentido. Por exemplo, dar agora um exemplo recente, que foi uma ótima novidade que tivemos, que começou ontem, hoje é quinta, ontem, quarta-feira. Conseguiu-se, eu ia falar nisto no aeroporto, se calhar será tema, vou já adiantar-me. No aeroporto, porquê? Porque demorou um ano a conseguir. Estamos com voos diretos da Coreia. Aliás, ainda ontem me mandaram o quadro do aeroporto de Seul, com a partida para Lisboa, que encheu-me de imenso orgulho. As pessoas talvez não tenham a noção que os coreanos são, neste momento, o principal turista de Fátima. São mais de 100 mil dormidas, sem voo direto. A começar ontem o voo direto, vai ser um bom exemplo, quer dizer, como sabem, são católicos e têm uma grande atração por Fátima. E, portanto, vai ser, um exemplo de fomos buscar uns turistas que provavelmente irão estar em Lisboa, como é evidente, até porque aterram cá, mas a sua motivação, aliás, eles vão dormir, não é ir a Fátima, eles vão dormir a Fátima. Uma ótima notícia que inaugurou ontem. Nesse sentido da descentralização, digamos assim, as entidades regionais do turismo têm suficiente capacidade financeira e autonomia para promover os seus destinos ou deviam ter mais? Não, eu acho que é sempre importante ter mais autonomia financeira quando se consegue, mas foi algo que foi muito discutido no passado. Há muito tempo que este modelo, penso que é aceito pela grande maioria das pessoas, as 7 regiões de turismo, as 5 em Lisboa, a Madeira e os Açores, funciona já muito integrada, nomeadamente as ARPTs, as agências regionais, com privados e com públicos, e tem-se feito muita coisa nesse sentido. Por exemplo, dá-lhe uma ideia, a partir do Covid, não é? Houve aqui uma nova atração no turismo, que é o espaço. E isso beneficiou, por exemplo, muito o Alentejo e a região centro. As pessoas sentem-se mais à vontade, se calhar, num turismo rural, num turismo de habitação, e, portanto, tem havido e tem sido, eu não tenho de cabeça, mas penso, por exemplo, o ano passado, a região que mais cresceu foi os Açores, precisamente por causa disso. E é isso que temos que fazer, continuar a criar novas centralidades. Em tempos estudou-se muito, por exemplo, fazer ali uma nova centralizada na zona da Expo, que é toda uma zona nova, é uma zona colada ao aeroporto, com as autoestradas para o Algarve e para o Norte, com o Oceanário, etc. É isso que se tem que fazer. Agora, eu se fosse estrangeiro, é evidente que gostava de ir ver quer o Castelo de São Jorge, quer a Torre de Belém, por isso. Portanto, a estrutura que existe neste momento ao nível do turismo, a configuração que implica estas entidades regionais de turismo, não justifica qualquer tipo de alteração e espero que o Governo não o faça, é isso? Para mim faz-me imenso sentido a maneira como está arrumada. Não prevejo que isso possa estar na agenda do Governo, não faço ideia. Mas, estou-me a lembrar agora, como sabe, Rosário, o atual secretário de Estado do Turismo foi presidente da região centro durante muito tempo e ele, melhor do que ninguém, será testemunha ou não disto. Eu penso que isso não será uma das agendas que está no Governo. Lisboa aumentou a taxa turística, duplicou, 2 para 4 euros. Fez bem? Ou não. Não. Temos que ser muito claros. Vamos ver, novamente surgindo aqui da coisa. As taxas turísticas, neste momento, eu tenho aqui porque não queria falhar, há de me vir porque não estou aqui a encontrar, mas eu penso que a taxa turística de Lisboa deverá andar à roda de 40 milhões. Pronto. Vamos ver o que é que eu poderia dizer em relação a isto, muito claramente. Qualquer atividade tem uma pegada. Eu não tenho dúvida nenhuma que o aumento de turistas, estamos a falar de Lisboa, vamos manter, porque se falássemos do Porto era a mesma coisa, tem um acréscimo grande de custos. É evidente que as grandes receitas do turismo
são para o governo. E há aqui alguma, vamos lhe chamar, injustiça, na medida em que Lisboa, e porque estamos a falar de Lisboa, tem de facto um aumento de despesa grande. Exemplo, há uns anos atrás não havia limpeza em Lisboa sábado e ao domingo. Isso hoje em dia é impensável. É a segurança, é a limpeza, etc. Portanto, faz sentido que a autarquia seja, de alguma forma, compensada com o aumento do turismo? Toda. O que é que eu não concordo? Com a taxa. Porquê? Há uma resolução do Conselho de Ministros de 2018, lembrou na altura de falar com o Presidente da Câmara, antes disso, António Costa, posteriormente a Primeiro-Ministro, que, estando de acordo com isto, defendeu esta resolução, mas nunca foi posta em causa, que é a criação do IVA turístico. Isto é que faz sentido. Ou seja, novamente estamos a falar de Lisboa. Aquilo que é gasto pelos turistas, isso hoje em dia é tudo retirado, na hotelaria, na restauração, nas comunicações, etc., uma parte desse IVA reverte para a cidade. Isto é direto, é justo e faz sentido. Eu acho que as taxas, e parafraseando um bocadinho o meu colega presidente da HP, não se devem banalizar. 2 para 4 é muito dinheiro. Se de facto estamos a falar de mais de 40 milhões de euros, são 80 milhões. Ao ponto de poder ser um desincentivo ao próprio turismo? Vamos ver uma coisa, fazer aqui uma coisa rápida. Se vier cá um casal com 2 filhos, são 16 euros dia. Se estiverem cá 3 dias, são 50 euros. É dinheiro, quer dizer, vamos ser claros, é dinheiro. E, portanto, eu diria que não é por aí, mas quer dizer, é a soma de taxas e taxinhas, como alguém falou no passado, é que não é só essa, são todas as outras, não é? Aqui ela não existia, passou para 2, agora já está em 4, começou no 1 de setembro. Mas o 2 era aceitável ou não era aceitável de toda a existência de taxa? Eu acho que o princípio está sempre errado. Para 1, para 2 ou para 4. Estando de acordo, estando de acordo que deve haver uma compensação para a autarquia, faz todo o sentido, e mais ainda, Lisboa é um belíssimo exemplo, Rosário, porque foi criado desde o princípio um comitê onde os stakeholders do turismo estão presentes e onde se discute, além daquilo que é as despesas da Câmara, do LIA, etc., aonde é que se investe parte dessa verba. Portanto, é um bom exemplo. O que é que eu discordo? A forma como esse montante é criado. Nunca deveria ser através de uma taxa, mas sim através de uma parte do IVA turístico. Nesta semana entrou em vigor a revogação da contribuição extraordinária sobre o alojamento local e ainda também outros detalhes técnicos. Qual é o impacto que esta decisão vai ter no setor? Eu começaria pela contrária, não é? Por aquilo que tinha sido feito. Teve um impacto enorme. Aquilo praticamente, como na altura o nosso associado Alep disse, e a Aresp também, aquilo foi devastador porque, ao fim e ao cabo, é uma morte anunciada, não é a prazo. Mas não é recuperável? Eu penso que sim. Eu penso que o tempo que mediou, Rosário, ainda é... Quer dizer, alguma coisa ficará. Houve quem já tivesse desinvestido exatamente no alojamento local, mas o que eu acho que foi feito foi repor aquilo que nunca deveria ter deixado de ser. Eu diria que algum impacto terá, diria que não é profundo. Tem abordado muito a questão do novo aeroporto e da necessidade de fazer avançar este processo, mas eu tenho ouvido menos falar sobre a questão da ferrovia. Do seu ponto de vista, enquanto, enfim, não se decide ou se decide lentamente sobre o novo aeroporto, não poderia intensificar-se aqui esta questão da ferrovia? Rosário, tem-me ouvido pouco e eu fico triste. Porque se calhar tem falado muito, eu é que não tenho ouvido. Muito bem. Aeroporto, 2 notas rápidas. Primeiro, está decidido Alcochete. Sim, senhora. O que é que eu acho? E já me perguntaram várias vezes. Em que pé está? Eu acho que era importante haver um cronograma. Eu não sei se é assim. Se não existe o cronograma, deveria existir. Se ele existe, deveria ser público. Para nós sabermos exatamente em que pé está. Foi decidido Alcochete. E agora? Bom, até setembro temos que decidir isto. Até janeiro temos que negociar isto. Pronto, temos um cronograma para não estar sempre a falar. Portanto, o Presidente da CIP também não tem conhecimento disso?
Diga? O presidente da Confederação do Turismo também não tem conhecimento disso. Não tenho. E por isso é que eu estou a pôr. Podia não ser público, mas ter conhecimento. Exato, não tenho. Por isso é que digo. Não, ou não existe e deveria existir, ou se existe, deveria ser público para todos sabermos. Segunda nota. A decisão está tomada ao Alcochete. Não nos vamos pronunciar, nunca nos pronunciamos. Não temos, inclusive, capacidade técnica para o fazer. Sabemos que o último grande aeroporto que foi construído na Europa foi Berlim. Demorou 16 anos. Estamos a falar de um país, de um povo extremamente organizado e rigoroso. Eu já disse de brincadeira e não tem graça nenhuma. Eu comecei por dizer, acho que nunca vou embarcar no aeroporto de Alcochete. Agora acho que nunca vou ver o aeroporto de Alcochete. E, portanto, aquilo que eu digo é que temos que ter uma alternativa até lá. E que tem que ser um Montijo. Era por isso que eu há bocado estava a falar no exemplo dos coreanos. Foi uma jogada espetacular, quer do Turismo de Portugal, quer da Secretaria de Estado do Turismo. É um turista que nos interessa imenso. Todos sabemos que se potencia o destino através do voo direto e realmente o voo Lisboa é extraordinário. Tivemos um ano para conseguir arranjar slot. Por isso é que é importante. Desculpa, em relação à ferrovia. O meu medo é este, Rosário. Eu espero que a ferrovia não seja a Aeroporto 2. Porque há 30 anos que estamos a falar da ferrovia. A ferrovia é determinante. Vamos só dar este exemplo. Se nós tivermos uma alta velocidade, Porto e Madrid, só isto, estamos a falar se calhar em mais de 40 voos dia que podemos deixar de ter de Lisboa-Porto, Lisboa-Madrid. 40 voos dia, já me dá uma capacidade de crescimento de anos. Agora, se o aeroporto tem 50 anos a conversa, a ferrovia tem 30. Eu só espero que a ferrovia não seja o Aeroporto 2. Sim, tem todo o meu apoio, sim, avance, é determinante, até por causa de não termos aeroporto. Era uma ótima alternativa para, por exemplo, conseguirmos prescindir destes voos de E o Algarve duração. também tem sido prejudicado também, não é? Sim, claro. Eu aqui estava a pôr mais na perspectiva... Exato, do aeroporto. Os voos, como sabe, Faro-Lisboa, ou Lisboa-Faro é indiferente, são irrelevantes. Agora, o Lisboa-Porto, Lisboa-Madrid, isso era uma coisa extraordinária. Em relação ao aeroporto, acha que efetivamente a ANA também tem sido de alguma forma uma força de bloqueio neste processo, ou o seu comportamento está à altura daquilo que tem sido o comportamento dos governos? Isso é uma pergunta que teríamos que fazer à ANA, não é? Como sabe, a ANA é nosso membro, está na direção. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o contrato que foi feito o contrato de concessão da Vinci para os aeroportos nacionais é muito claro. As obras estão lá clarissimamente escritas, como o Montijo também estava escrito que é uma obrigação da ANA. Portanto, é uma questão de dizer, façam. Quer dizer, é evidente, temos um contrato. O concessionário é obrigado a fazer determinadas obras. Ora, se o governo disser faça as obras, ele tem que fazer. Ponto final, parágrafo. Acho que já houve várias conversas acerca disso. Não queríamos fazer para não dar ideia que íamos influenciar a decisão do aeroporto. Eu acho que é claro. Isso foi bem previsto. Está previsto que em determinado tipo de situações... Mas agora as obras vão começar. Mas acho que Certo. é uma questão que está muito clara no contrato e, portanto, é igual que seja o governo dizer Ana tem que fazer as obras, Ana que começa a fazer as obras. E nota por parte do governo que há neste momento realmente mais atenção para esta questão do tempo que medeia entre a construção do novo aeroporto e a necessidade de avançar com as obras, fazê-las e criar alternativas? Bem, as declarações do ministro Miguel Pinto Luz das infraestruturas e, portanto, que tem a tutela da ANA, tem sido muito claro nesse sentido. Essas obras são para avançar. Mas eu penso que já estão mesmo anunciadas o início das obras. A privatização da TAP, do seu ponto de vista, vai comprometer de algum modo esse calendário ou não? O do aeroporto? Do aeroporto. Não, penso que não. Acho que são situações independentes. Acho que não têm a ver uma com a outra. Vamos ver o que é que vai dar a privatização da TAP. Estamos preocupados, é um dos pontos que nos preocupa bastante, já que fala na questão da TAP. São duas razões. A primeira, os nossos turistas vêm 94% via aérea, portanto somos um país periférico, e a TAP é determinante, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, que distribui muito para o Alentejo, para o centro, Madeira, Açores, etc. Porto e Faro têm mais autonomia de voos diretos. E, portanto, é para nós fundamental saber como é que isto vai acontecer e acho que há questões que são determinantes. À cabeça delas todas a manutenção da hub, porque este hub
quer para brasileiros, quer para americanos e canadianos, numa primeira fase, com a gestão Fernando Pinto, Brasil, numa segunda fase, com a gestão David Neeleman, Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos era um turista que nós não víamos, e há uns anos esta parte passou a ser determinante. É já o quinto, e então em Lisboa, hotéis de 4 e 5 estrelas, deve ser o primeiro. E até onde é que deve ir esta privatização? O Estado deve ficar com algum controle ou nem por isso? Eu acho que aí não é o desejável, é o possível, não é? E o que é isso? O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que a TAP, vamos olhar, é muito difícil, na minha opinião, é muito difícil a TAP manter-se orgulhosamente só. A Já TAP o disse, sim. tem que estar inserida numa plataforma de companhias aéreas. Se não vejamos, a companhia aérea de bandeira espanhola está, a francesa está, vamos obviar, a inglesa está, a austríaca está, a alemã está, estão todas. E, portanto, nós também temos de estar. Agora, vamos pôr do lado de lá. Eu, para ter interesse, não é para ter interesse, uma das questões interessantes quando eu estou a comprar a companhia aérea é que eu tenho que captar todas as sinergias possíveis. Ora, se eu tenho um acionista de referência com uma cota suficientemente importante, é muito difícil mantermos essa autonomia. Sei lá, há se calhar agrupamentos que ao comprar a TAP podem não manter a marca. Pode acontecer. Sim. Ora, se houver um acionista, isso já não é possível, não é? Portanto, é aí que eu digo que há uma diferença entre o desejável e o possível. Não sei se é possível encontrar um comprador que queira de facto ter interesse da compra da TAP, que a queira desenvolver e que queira captar sinergias e que consiga fazer isso com um acionista de peso, como é o caso do Estado português. Ou seja, sem ter a maioria do capital. É difícil encontrar. Acho que sim, mas Agora temos em cima da mesa a Lufthansa, que veio para conversar, e precisamente para uma percentagem de 19%, não é? sim. Poderia ser um caminho? Aí era preciso estar um bocadinho dentro das negociações. Vamos ver, eu, por acaso, tive, quer o presidente do IAG, quer o presidente da Air France, KLM, vieram cá e falaram connosco, a Confederação, tive reunião com ambos. Com a Lufthansa nunca falei. Acho que os 19,9 é para não ter que ser notificada à Comissão Europeia, mas não falei com eles, não sei exatamente qual é que é o interesse deles nesse sentido. Mas considera que está em cima da mesa, por exemplo, a hipótese desses 19,9 serem um primeiro passo para no futuro se tomar o controle? Porque não se imagina uma companhia com a dimensão da Lufthansa a investir e prescindir de controlo, não é? Já o disse, não é? O tema é esse, quer dizer, nunca falei com eles, não percebo o que é que isto é. Será que é um primeiro passo? Não sei. Dizia-se na altura que, como a Lufthansa estava muito envolvida com a ITA, que era a que estava mais atrasada das três grandes alianças, afinal parece que foi a primeira a estudar uma situação concreta. Não sei, mas 19,9% é uma posição, não é claramente uma posição qualificada e é difícil a partir daí, como eu disse anteriormente, conseguir captar todas as sinergias do controle de uma companhia. Não? A proposta que a Lufthansa faz pela TAP implica uma avaliação da TAP de cerca de 1.000 milhões, oferecem qualquer coisa como 200 milhões por 20%, portanto a conta é fácil de fazer. Parece-lhe razoável isto? Porque é o intervalo mínimo daquilo que se pensa que é o valor da TAP, não é? Vamos ver uma coisa, eu não conheço as contas da TAP minimamente, portanto, tinha que ver qual era a avaliação feita, não faço ideia se 1.000 milhões é muito, se é pouco, mas gostava de desmistificar aqui uma ideia. Não vamos estar a falar permanentemente nos 3,2 ou nos 3,3 milhões que lá pusemos, quer dizer, isso foi para pagar prejuízos. Portanto, agora a valorização da empresa não tem a ver com o dinheiro que se lá pôs, tem a ver com o real valor que ela tem. Ponto final, parágrafo. Não? Faz sentido que o atual Ministro das Infraestruturas seja afastado deste processo de privatização, uma vez que esteve ligado ao outro processo? Eu por sistema não gosto de entrar na parte da política, quer dizer, eu penso que o que aconteceu na altura, não me lembro bem, mas que o Dr. Miguel Pinto Luz limitou-se a assinar um contrato. Foi no segundo do governo de Passos Coelho, para quem não Sim, se lembra, que durou menos de quer dizer, e vamos ver uma coisa, a TAP,
A TAP já aguentou tudo. É uma companhia, de facto, todos temos que ter simpatia por ela. Eu acho que na altura, quer dizer, o grande erro foi nacionalizar outra vez a TAP. Isso nunca deveria ter acontecido. Isto não pode ser. É público, é privado, é nacionalizado, é renacionalizado, é reprivatizado. Mas é impossível estar assim. E eu sou claramente a favor da iniciativa privada e veja-se o caso que estamos a falar dos americanos. Por mais mal que digam o que quiserem, foi uma aposta claríssima do Sr. David Newman. Mas isso não prejudica o processo de privatização ter um interlocutor que deixa ficar dúvidas no ar, ou não, do seu ponto de vista? Não, acho que não. Vamos lá ver. Esta privatização, como qualquer uma grande privatização de uma grande empresa, vai envolver avaliadores, vai envolver escritórios de advogados, vai envolver tudo isso e, portanto, não acho que haja qualquer. Acho que isso é espuma, não tem. A falta de mão de obra continua a ser um problema no setor? Sim. Até porque, desculpe lá acabar, eu tenho tido bastantes Eu tenho por sistema muitas interações com os ministros das infraestruturas, no anterior com o ministro Pedro Nuno Santos, não, com o último não tive, que foi o Dr. António Costa, que acabou as infraestruturas, tive com o primeiro-ministro, não é? Porque as infraestruturas tutelam 3 coisas fundamentais: o aeroporto, a TAP e aquela que tem estado menos atenta, a ferrovia. Portanto, eu tenho imensa interação com o ministro das infraestruturas. O Dr. Miguel Pinto Luz é uma pessoa muito decidida. Inclusive, nós tivemos, nós, Confederação, um almoço com o Dr. Miguel Pinto Luz, em que ele desenvolveu, e eu acho que ele tem as ideias muito claras, acho que aí não há problema. Peço desculpa, estava-me a falar Daí sobre também a falta temos de feito obra. a pergunta, Pronto. não é? Precisamente Isso. por ter essa ligação, daí também a pergunta. Não, acho que falta de mão de obra. Vamos lá ver. O pior já passou. Temos que ter a noção do seguinte: qualquer atividade económica, quando tem muito crescimento, caso do turismo, que aconteceu naqueles anos que eu disse que dobrou, vai se adaptando. Okay? Nós começámos a falar em falta de mão de obra em 2019. Porquê? Como eu disse, tínhamos crescido 100%, conseguiu-se aqui, conseguiu-se ali, e de repente 100% em 10 anos era difícil. Quando o assunto começou a ser complicado, veio o 2021, ou seja, Covid. O que é que acontece? Quando há falta de mão de obra num determinado setor, isto vai se adaptando. Por exemplo, não pergunto porquê, qual é o racional, o turismo tinha imensa gente do Norte a trabalhar no turismo, quer em Lisboa, quer no Algarve. Com o Covid, com a paralisação da atividade, as pessoas retornaram aos seus sítios. Por exemplo, havia imensos açorianos a trabalhar cá. As pessoas retornaram e aí perdeu-se, de facto, uma mão de obra que, uma coisa é conseguir ano a ano arranjar X pessoas, outra coisa é num ano arranjar 5 vezes o que se perdeu. E, portanto, quando se recuperou em 2022, foi muito difícil. O 22 e o 23 foram muito difíceis. O que é que eu quero dizer muito difíceis? É hotéis não abrirem por falta de pessoal. É hotéis abrirem menos andares porque falta de pessoal. Muito difícil, muito complicado. Porquê? Porque abriu em explosão, como eu disse há bocado, e tínhamos perdido muitas pessoas que, entretanto, regressaram às suas terras e provavelmente arranjaram outros empregos. Em 22 e 23 isto normalizou-se em 24 e, portanto, neste momento a situação está mais regularizada. O que é que eu diria, Rosário? Se estes 400 mil migrantes que cá temos vierem a ser regularizados, eu penso que a falta de mão de obra deixa de ser um problema. Mas qual é hoje em dia a proporção de trabalhadores imigrantes no setor? É uma questão importante e que eu chamava a atenção. Em 9 anos passou de 5% para 30%. Temos casos como a agricultura que passou de 9 para 40. Portanto, quando se fala dos migrantes, temos que ter a noção da importância que estas pessoas têm para a nossa economia. Há 10, 12 anos, nós tínhamos 120 mil trabalhadores estrangeiros inscritos na Segurança Social, legalizados. Hoje temos mais de 600 mil. Portanto, cuidado quando se fala de... não temos economia sem estes migrantes, são muito bem-vindos. Aliás, nunca tivemos tanto trabalhador ou tantas pessoas a trabalharem como temos agora. O problema da atribuição de vistos também tem sido um fator. Já tem indicações de melhorias no funcionamento da AIMA? Não tenho visto. Quer dizer, sinceramente, não sei o que é que se está a fazer em termos de
back-office. Como sabe, vimos nas notícias todos os dias que é uma preocupação gigantesca que o Governo tem. Agora, nós temos o escritório mesmo por cima de um Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e, portanto eu vou para o escritório e continuo a ver aquelas filas, e vamos ser claros, e vamos continuar a ver. Se de facto corresponde à realidade, temos 400 mil. Eu acho que se fossem 4 mil era imenso. Mas a tendência também é para limitar as entradas, não é? Certo. Portanto, isso vai ter algumas consequências, ou não? Mas, Rosário, estão cá 400 mil. Esses são suficientes. Isso é uma loucura. Isto é quase 10% da força de trabalho. São 7, 8%. Esses, Portanto, se houver limitações à entrada, também não é nenhum problema. ou seja, daqui a 6 meses, se você resolver isto, se calhar só tem 300 mil. Só. Estou a ser irónico. São 300 mil. É muita gente para isto ser digerido nos próximos tempos. Eu acho que vai continuar a ter esses problemas, essas filas. O Chega defendeu, numa jornadas parlamentares onde de resto participou, que não são necessários imigrantes para acabar com a falta de mão de obra. O que seria necessário seria acabar com o RSI para que essas pessoas deixem de receber o subsídio e passem a trabalhar. Concorda com esta ideia? Não, eu não só discordo, como discordei lá. Essa ideia foi exatamente defendida no painel em que eu estava, com um deputado do Chega, e foi exatamente o que o Hugo disse. Ou seja, nós não precisamos de mais migrantes, o que nós precisamos é das pessoas que estão a receber RSI e que vão trabalhar. Discordo totalmente e, aliás, disse-o nas jornadas parlamentares o seguinte: tínhamos a noção que todas as pessoas que estão no RSI, se vierem trabalhar, não chegam. Houve reunião da Concertação Social desta semana. O Governo acabou por, enfim, não avançar com nenhum valor relativamente ao salário mínimo, mas ainda assim a Comunicação Social falou de 850 euros. A Ministra já veio dizer que esse valor é especulativo, mas se efetivamente for este valor que o Governo vai propor, ou algo aproximado, há capacidade para acompanhar este aumento por parte da vossa Confederação? Desculpe, Rosário, eu acho que referiu 850. Sim. Não. 60. 860, não é? É assim, nós temos o salário mínimo são 820, o acordo que está em vigor é 855 e eu penso que o Governo já falou com uns em 870 e com outros em 860. Connosco falou em 860. Se é algo que... percebe, eu tenho que sempre fazer uma declaração de princípio no que diz respeito aos salários. Que fique muito claro que a minha opinião muito clara é que os salários em Portugal são muito baixos. Não é o salário mínimo, é todos os salários. E, portanto, todos que temos que tentar fazer o melhor que podemos para aumentar, de facto, a capacidade do país, a sua produtividade, porque não vale a pena. Os salários não vão ser por decretos. Só com crescimento económico é que se podem pagar melhores salários. Dir-me-á, mas o turismo está a correr bem? Não aguenta um salário mínimo de 860? E a resposta é muito clara. A maioria, sim. Aliás, os maiores grupos hoteleiros em Portugal, pensar num grupo concretamente, o maior paga 1000 euros. Portanto, não estamos a discutir 860. O que eu tenho que estar preocupado nestas negociações é com determinadas zonas do interior onde este sucesso não chegou, ou determinadas atividades, estou a pensar nomeadamente na restauração, que o seu presidente da Aresp o veio dizer, está a atravessar uma altura muito complicada. E, portanto, é nesses que eu tenho que pensar e não naqueles onde tudo está a correr bem. Porque nós saudamos, não é quem paga 860, nós saudamos quem paga 1000 de salário mínimo ou mais. Isso é que é de aplaudir. Agora, tenho que ter cuidado para, se calhar, um pequeno restaurante com 5 funcionários, em que o que se pode pôr em causa é se 820 ou 0, qual é que é melhor. Então isso significa que não pode concordar com os 860? Não, vamos ver uma coisa. Neste momento nós temos um acordo e, portanto, ontem, como disse bem, este tema não foi discutido, foi repassado para conversas bilaterais. Sim. Nós aceitámos os 855, há um acordo de rendimentos e produtividade que falta cumprir, eu diria que está cumprida 60%, ainda falta, e portanto concordámos nisso. Agora,
Para haver algo fora disso, vamos ouvir o que é que o Governo está a pensar fazer para sustentar estes 860. Sim, mas insistir nesse valor, e como acabou de dizer, o setor tem disparidades, não é? De que lado é que vai estar? De quem pode pagar ou de quem não pode pagar? Aqui não se põe nesses termos, porque quem decide é o Governo, não é? Como sabe, a nível de concertação Mas social... pode não aceitar o acordo nesses termos. Eu posso não aceitar, mas o Governo fará aquilo que entender. Certamente. Agora, o que eu lhe digo, eu tenho que esperar pela reunião bilateral, certo? Para ver que tipo de contrapartida é que o Governo está interessado. Está interessado, não, está a propor. E aí pode ser que não quer prever se votar a favor ou contra isso. Quer dizer, não... Mas sendo que o Governo já vos transmitiu, pelo menos foi isso que entendi das suas palavras, corrijam-me se não for esse o caso, que o valor que está em cima da mesa, ou que vai estar em cima da mesa, será os 860. Eu acho que já se falou em vários valores. Mas E convosco... não sei se é esse. Não sei se é esse. Mas qualquer das Connosco formas, 860, pronto. sempre acima do que estava inicialmente definido. A minha questão é se isso será razão suficiente para não aprovarem um novo acordo de concertação. Não vamos antecipar. Vamos tentar dizer se é isso, vamos ver se é esse valor, vamos ver que contrapartidas. Tenho que falar com os meus associados, ver como é que é a opinião deles, mas como lhe digo, a grande maioria não é um problema, até porque o reserva. Mas isso também fará, não é um grande problema, mas também há tabelas salariais onde não há esses 1.000 euros. Quer dizer, um empregado de mesa de um hotel de 3 estrelas ganha 800 Não, exatamente, e pouco, não é? Portanto, isso vai obrigar depois a rever as tabelas salariais, não é? Para a grande maioria não há um problema. Porque, Rosário, a realidade é esta. Nós reunimos frequentemente com todo o setor e aquilo que nos diz é não encontramos ninguém para vir trabalhar por 820. Ponto final, parágrafo. Nem por 830, nem por 830. Por isso é que eu digo, para a maioria não é um problema. Porque se já estão a entrar as pessoas a 850 ou a 880, é indiferente. Olha, passou para 860, bem, já estou a pagar isso, é indiferente. O que eu digo o meu cuidado é com determinadas zonas onde esse sucesso não chegou ou uma atividade concreta, que é da restauração, que tem que entrar com isso em linha de conta. A CIP poderá colocar em cima da mesa a proposta também que apresentou o ano passado do Pacto Social, em que está previsto a criação de um 15º mês isento de impostos. Concorda com essa proposta? É uma proposta, eu até tenho que ver se falo com o meu colega da CIP, porque para ver exatamente qual é o objetivo dessa proposta, porque nós temos o prémio via gratificação de balanço já é isento de impostos, foi isso o ano passado. Tenho que perceber exatamente qual é que é a diferença. Portanto, se for igual não acrescenta nada. Não sei, quer dizer, a proposta é dele, tenho que falar com ele, aliás tenho os meus pontos para falar para ver exatamente qual é que é. É uma proposta de um colega, parceiro social. Estamos completamente disponíveis para estudar, para ver exatamente qual é que é o seu impacto. Portanto, farão bilaterais com o Governo, a pedido do Governo, e farão bilaterais com os outros parceiros sociais também? Não, nós vamos fazer com o Governo em bilateral. O Governo... Como disse que ia falar com a CIP, não é? Não, estava para saber exatamente esta questão do 15º, ver qual é que é o racional que está por trás dele. Põe em cima da mesa a hipótese de falar também com os sindicatos, de falar com os outros parceiros? Sim, nós estamos muito abertos. Vai fazê-lo, está previsto? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Portanto, esta é uma escolha que o Governo fez, destas bilaterais. O que é que eles pretendem? No dia 25 ter uma plenária onde já se tenha algumas conclusões e daqui até lá, aliás, eles disseram que hoje iam já marcar reuniões para a segunda terça-feira que vem. Quais são as condições que vocês colocam em cima da mesa? Sabemos, nomeadamente, algumas a nível fiscal, não é? Mas a verdade é que se não houver o orçamento, os salários poderão continuar a subir e não terem essas compensações fiscais, não é? Rosário, eu ontem, como lhe portanto, a segunda parte passou para a bilateral, não se teve discussão. A primeira parte houve bastante tempo a discutir sobre o orçamento de 2025. Se eu gostava, se tivesse aqui tempo... Já disse que é capital que seja aprovado, não é? Pronto. É capital que seja aprovado por uma razão muito simples, quer dizer, a coisa mais importante para nós é a estabilidade e a não aprovação do orçamento, se é eleições, se é duodécimos, é instabilidade, é mau para o investimento estrangeiro, é mau para tudo. Nós vamos fazer chegar, que está praticamente pronto, as nossas propostas para o orçamento de Estado de 2025,
nomeadamente as nossas setoriais, mas aquilo que eu ontem tive a dizer ao Ministro das Finanças foram 3 questões transversais que me parecem fundamentais para o país. Nós falamos muito da baixa de impostos. Eu gosto de falar mais da diminuição da despesa pública. Vamos ver. Ainda ontem o Ministro Miranda Sarmento disse que o superávit que está previsto no orçamento é 0,2%. Ora, hoje em dia, as contas certas é panágio de todos os partidos. Não é da esquerda, é de todos. Todos defendem as contas certas. Então a margem é 0,2%. É nada. Se nós queremos, e eu acho que todos queremos, diminuir os impostos das famílias, IRS, e das empresas, IRC, o que nós temos que fazer é descer a despesa pública. Só descendo profundamente a despesa pública é que nós podemos ter um superávit e aí sim baixar impostos a sério. Osório, todos temos gorduras. As empresas, as famílias e o Estado também tem. Nós verificamos isso. Empresas em que eu participo, que hoje vendem mais do que em 2019, com muito menos custos. Mas isso não é uma discussão vazia, porque na verdade o que está previsto é um aumento da despesa? Osório, eu Portanto, diria isso não vai que levar a lado nenhum, não é? nos últimos anos o que tem acontecido tem sido isso. E é o que está previsto acontecer para o próximo Mas ano. é isso que eu discordo completamente. É que enquanto não alterarmos esse paradigma, é utópico pensar que vamos ter uma descida profunda de impostos. Não vamos ter. Não sei se é... Eu não estou a ambicionar chegar à Bulgária, que é o país da Europa que tem a melhor taxa fiscal, ou à Irlanda. Mas quer dizer, de facto, a nossa carga de impostos é muito grande. Mas só através da despesa pública é que nós conseguimos lhe fazer. Tem que haver uma racionalidade. Segunda nota importante, a demografia. Tudo o que já sabemos. País mais envelhecido do mundo, país em que menos crianças nascem em idade fértil. Não vale a pena fazer estudos em diagnósticos. Está feito. Os nossos jovens não têm filhos porque A, não têm dinheiro para os ter, B, não têm onde os pôr. Houve um programa das creches grátis que começou, é um bom princípio, ainda não resolveu, é um bom princípio, mas é este que temos de ter. O último censo dava, acho que era 1,37 crianças que nascem por mulher em idade fértil. A gente projeta isto a 1000 anos, não existimos. Não pode ser. Portanto, demografia, investimento à séria no orçamento. E terceiro e último, habitação. Estamos todos de acordo que a habitação é um problema, não há habitação, novamente jovens, reter talentos, terem mais filhos, mas a questão é esta, ela é mais antiga da economia, a lei da oferta e da procura. Faziam-se 65 mil casas por ano há 20 anos, agora nos últimos 10 fizeram 120 mil nos 10 anos, fez-se o mesmo em 1 ano e meio do que se fazia todos os anos. E, portanto, estas foram as 3 questões que eu... Que colocou na reunião. Exato. A questão é se efetivamente vocês podem chegar a um acordo na concertação que depois não tem aplicação prática, nomeadamente ao nível da redução da carga fiscal, e já sabemos que o Governo tem a intenção de baixar o IRC, não é? E realmente podem obter algumas contrapartidas em sede de concertação social que não têm aplicação prática se o orçamento não for aprovado. Isso pode ser um problema. Em que medida é que vão acautelar essa situação? Rosário, disse-o bem, é exatamente assim. Como sabe, o órgão da concertação social é um órgão consultivo, o Governo não tem maioria, nós podemos, vamos dar um exemplo, nós não, o Governo pode propor uma baixa de 2 pontos no IRC, nós concordamos com ela, chega à Assembleia da República e é chumbado. E? Não há volta a dar, é assim. Por isso é que eu dizia que vamos terminar como começámos. O que é capital para mim neste momento? A aprovação do orçamento. E é mesmo por aí que vamos. Quem é que tem a obrigação de viabilizar o orçamento? O Chega ou o PS? Eu não vou entrar nessa guerra. Quer dizer, eu acho que quem tem de tentar viabilizar o orçamento é o Governo, que lá está. Agora, eu acho que todos têm que ter a noção que ninguém ganha com isto, mas isso é uma questão partidária que eu estou do lado de cá, não estou do lado de lá, e portanto espero que todos tenham bom senso e que de facto se consiga viabilizar um orçamento. Até por isto, Hugo, todas as projeções que se dão eleitorais, não há um vislumbre de que um partido possa ter uma maioria absoluta. Portanto, não sei se vai ganhar alguma coisa em voltar a ter eleições.
Mas não faria sentido, nomeadamente, certo, comprometer também os outros partidos com aquilo que são as decisões da concertação social? Oh, Rosário, há muitos anos que a Confederação do Turismo defende e diz muito bem pacto de regime em determinadas situações. Nós vivemos num país em que eu já estou há uns anos nisto e, portanto, tenho assistido às várias passagens de governo. Nem passagens de pastas há. Não é deste governo, é de todos. Eu aí acho que tem que haver uma maior responsabilidade e sim, tem que haver pactos de regime para assuntos que são determinantes e que não podem ficar dependentes de governo A, governo B, aprovação do orçamento C ou aprovação do orçamento D. Tem que haver, de facto, aqui um pacto de regime, temos que andar mais perto. Rosário, de uma vez por todas, nós temos que arrancar, temos que começar a crescer mais e não podemos estar a discutir isso, temos é que estar a discutir medidas de dinamização da economia e não se aprovamos ou não orçamento. É certo, mas essa é a realidade, não é? Portanto, que impacto é que tem viver com o orçamento em duodécimos, nomeadamente no vosso setor? Eu acho que o maior impacto até é a imagem que nós damos e para o investimento externo. Mas há muitas coisas que deixarão de ser feitas, não é? Não, são feitas em duodécimos, não é? PRR, por exemplo, não, pode não haver dinheiro, não é? Porquê? Para o PRR, porque em função da comparticipação nacional. Está bem, mas ouça, duodécimos sabe o E que a quer IRC dizer? não baixa Quer dizer que... também. sim, está bem. Sim, sim. Não, ouça, é péssimo. Eu já disse, se é eleições ou se é duodécimos, é péssimo. Não vou agora tentar defender o contrário, não. Repito, o que para mim hoje é capital é a aprovação do orçamento. É péssimo. A instabilidade, a imagem que damos. Não. Eu só ainda não percebi, apontou-nos aqui as três questões que explicou o Ministro das Finanças, ainda não percebi efetivamente quais são, em concreto, as medidas que querem ver contempladas num futuro acordo e que para vocês são, enfim, fundamentais que existam. Não, isso temos uma... Vamos lá ver. Eu sei que vocês têm algumas, mas aquelas que são mais... Não, vamos lá. Eu acho que estas três que nós dissemos são muito transversais. Exato. Mas Em eu acho que a concreto. questão fiscal, quer dizer, e depois tudo aquilo que nós falámos, que não tem impacto propriamente nas coisas, mas foi a nossa conversa. Não nos podemos lembrar dos nossos grandes constrangimentos. O aeroporto, a TAP, a ferrovia também tem investimento. Quer dizer, esses são os nossos constrangimentos. Esses são os que nos afetam enorme. Que seja A dependente. carga fiscal é Sim, muito ou importante. seja, É muito importante. Nós temos, de facto, quer dizer... Aliás, mas vocês não somos um definem setor nenhuma das taxas linha e das vermelha, taxinhas, não é? Não estipulam nenhuma linha vermelha. São abertos a negociação. Não. Não há linhas vermelhas, é Não, isso? não, nós não. Estamos sempre abertos a tentar fazer o máximo para dinamizar o país e acho que temos dado o exemplo, o turismo com tantas adversidades e continuar a ser o grande motor da economia. Até porque há aquele pacote que foi apresentado pelo Ministro da Economia Sim. para acelerar o turismo com um conjunto muito vasto de dezenas de medidas. Esse pacote já está a produzir algum efeito? Está a avançar? Enfim, tem alguma indicação? Um belíssimo programa, o Acelerar a Economia. Não foi sequer à concertação social, é programa do Governo. Exato. É mérito do Governo, mas isso ainda não foi ao Parlamento. Não é? Portanto, ainda não está nada. É um ótimo pacote, tenho Mas a também dizer. tem risco de poder não avançar na medida em que está, não é? Pronto. Tem N medidas para trabalhámos muito com o Governo. Trabalhámos muito com o Governo nesse sentido, com os vários stakeholders. Muito importante, estão lá coisas concretas, ambições nossas de há muito tempo. Estão lá, bastantes do turismo. Agora, Rosário, aquilo ainda não foi ao Parlamento, não é? Portanto, Tem receio de que... se Possa não não houver aprovação do orçamento, provavelmente não vai haver a aprovação daquilo. Portanto, eu aí mantenho que tudo o que seja entrarmos em instabilidade não vai favorecer ninguém. Mas tem promovido o diálogo também com os outros partidos, a Confederação do Turismo, para além dos partidos que compõem o Governo? Como disse, estive antes de ontem nas jornadas parlamentares do Chega e obviamente que mantenho relações estreitas sempre com o maior partido da oposição, porque há 6 meses era governo. A Confederação do Turismo, nesse sentido, mantém sempre relações com todos os partidos que têm assento na Assembleia da República, estejam eles do governo, estejam eles na oposição. O fim das portagens nas antigas SCUT foi uma boa ideia, beneficia o turismo? Sim, eu acho que nomeadamente na região do interior e sobretudo para os nossos turistas espanhóis, que muitos vêm de automóvel, a confusão que era a questão das SCUTs, acho que é uma ótima medida.
Já aqui nos falou sobre as perspectivas do setor, ainda assim eu gostaria de detalhar aqui que o Governo para o próximo ano aponta para um crescimento de cerca de 1,9%. Qual poderá ser a contribuição do turismo para esta evolução económica? Eu aqui sou pouco original. Eu digo este ano o mesmo que dizia o ano passado. Ou seja, a única certeza que eu tenho é a incerteza, não é? Porque o panorama internacional continua complicado. A guerra na Europa mantém-se, eram 2 meses, vai para 3 anos. A Palestina continua a escalar, pelas notícias que ainda há pouco tempo vimos. O poder económico da Europa versus China e Estados Unidos continua a diminuir. E também, determinante para nós, porque hoje em dia é muitíssimo importante, eleições americanas daqui a 2 meses. E mais, numa primeira perspectiva mundial ou global, a situação está melhor a nível de taxa de inflação, juros, está tudo melhor. Mas se nós analisarmos os nossos, por exemplo, 5 principais clientes, o que é que nós vimos? Os ingleses, as notícias que nos dão é um aumento de carga fiscal como nunca, não é bom. Os alemães, motor da Europa, praticamente em recessão. França e Espanha, tanto terceiro e quarto, com crises políticas muito grandes, e os americanos com as eleições à porta. Estou preocupado, há uma grande incerteza, mas lá está, quer dizer, mais de 70% dos nossos turistas vêm de fora e, portanto, não posso ir lá. Nós fazemos tudo, nós, entenda-se, públicos e privados, para fazer os impossíveis. Como lhe digo, grande notícia de ontem, um voo da Coreia, 3 vezes por semana, que é aquele mercado asiático, China, Japão, é um voo direto. Vamos ter muitos coreanos, mas vamos ter muitos asiáticos além de coreanos. Tudo o que está nas mãos dos públicos e dos privados ligados ao turismo, aliás, eu costumo dizer, e não me canso de dizer, que é talvez a melhor parceria pública ou privada que eu conheço, trabalhamos lindamente, fazemos os impossíveis. Agora, se as pessoas não tiverem dinheiro para vir, ou se não quiserem vir, não podemos fazer nada. Face a estes bons resultados do turismo, poderia eventualmente o turismo vir a ser sujeito também aqui ao pagamento de uma contribuição extraordinária? Bom, não quero retirar essa pergunta, Rosário, pelo amor de Deus. Então está a falar do setor das taxas e das taxinhas. Já é taxado em tudo o que é possível, agora ainda quer mais uma contribuição extraordinária. Não faz sentido nenhum. Rosário, não se esqueça de uma coisa. O turismo, independentemente das receitas, Eu não quero, estou a pôr como hipótese. Eu só lhe dou 2 números. O primeiro é a balança comercial do turismo. É que há muita atividade exportadora, mas que importa mais do que o que exporta. E, portanto, em termos de balança comercial, não tem impacto. O turismo tem um saldo líquido, diferença entre exportação, de 18 mil milhões de euros. E uma coisa ainda mais importante, é a única atividade exportadora que paga IVA. Quer dizer, quando eu exporto uma garrafa de vinho, o Sr. John Smith em Londres, quando está a beber isento de IVA. O mesmo Sr. John Smith, quando está no Algarve, está a beber a mesma garrafa de vinho pagando IVA. Não massacra mais o turismo. Não merece, nem precisa. Para concluirmos, queria lhe perguntar, foi reeleito para a presidência da Confederação do Turismo, aquele que deverá ser o último mandato. O que espera de fazer de diferente e de marcante no cenário que existe? Há aí uma palavra que tem que ser urgentemente corrigida, que é o deverá. Porque da última vez que lhe pus esta questão também não se imaginava que iria ficar e acabou por ficar, não é? Mas isso é que é a única certeza que... Olha, no meio de tanta incerteza, tenho uma certeza. Eu também posso em março, portanto, vão lá 6 meses, e não tenho dúvida nenhuma que isso não vai acontecer. Não vai acontecer por imensas razões, estou há muitos anos, acho que é preciso rejuvenescer. Eu diria o seguinte, Rosário, nós estamos neste momento num período altamente complexo. Eu acho que foi isso, talvez, o que mais motivou os meus colegas a pedirem para fazer o último mandato. Sabe que é o meu caso. Eu estava completamente fora da política. E esta função é uma função eminentemente política. Aquilo que dizia, eu não lidava com a política, a não ser com a minha tutela,
como Ministro das Finanças, das Infraestruturas, negócios, não. Com a oposição, zero. Porquê? Hoje em dia a minha vida é isso. E isso tem uma vantagem de quem está há muitos anos, já conhece estas pessoas todas. Tem diálogo aberto com estas pessoas todas. Sabem quem é o Presidente da Confederação do Turismo, e isso alivia muito porque nós temos que permanentemente, não vale a pena repetir no que sei, sobre a TAP, sobre a promoção, sobre o aeroporto, sobre tudo, temos que estar permanentemente. Portanto, acha que é uma mais-valia nesse sentido? Eu acho que estar uns anos foi uma mais-valia. O que é que eu gostaria? Eu gostaria, de facto, que nestes próximos 2 anos não houvesse uma debacle, como houve quando foi da crise financeira ou como foi com o Covid. Deixar isto com o crescimento que tem tido arrumado. A Confederação é muito sustentável do ponto de vista financeiro, é muito representativa do setor. Cresceram muito, muito os associados. A Confederação representa tudo hoje em dia. Todas as associações, todas as grandes empresas estão lá e, portanto, eu gostaria de deixar assim e, sobretudo, uma coisa que eu gostaria de fazer com muita calma. Era uma ótima passagem de pasta ao meu sucessor, tentar transmitir tudo o que eu sei, que era para que houvesse a maior continuidade possível. Rosário, uma das coisas que me dá algum gozo na minha vida profissional e mesmo associativa, quer no Sporting, quer na Associação de Antigos Alunos da Católica, quer na APAVT, eu sou muito bem-vindo aos sítios de onde saí. Gostaria que isso acontecesse na Confederação do Turismo. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Kamala Harris. Kamala Harris, candidata a presidente dos Estados Unidos. Maria Luísa Albuquerque. Ex-ministra das Finanças. Taxa de juro. Esperemos que continue a baixar. Fundamental a sua baixa. Mário Centeno. Ex-ministro das Finanças, atual governador do Banco de Portugal, futuro orador no dia 27 de setembro na Cimeira do Turismo. Candidato à presidência da República. Está a falar do Mário Centeno ou está a falar candidato? Candidato à presidência da República. Bem, até agora não se conhece nenhum, não tenho nada a dizer, só potenciais candidatos. Família. Mais importante de tudo. Refúgio. Refúgio, a minha casa na Praia Grande. Tempos livres. Tempos livres, viajar, andar e estar com a família. Ambição. Ambição, que sejam felizes, é a minha ambição. Sporting. Sócio 820, o clube do meu coração. Portugal. Uma grande paixão. Francisco Calheiros, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal nos sites da RTP. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.